matéria, com dualidade. Enfim, eu estou aqui, sabe, eu sou isso, eu estou cheio assim, de limitações, estou cheio de problemas, estou cheio de imperfeições, entre aspas, e eu quero me aperfeiçoar, eu quero me desenvolver espiritualmente. Então eu tenho um longo percurso para fazer até chegar lá na frente, eu vou me lapidando, etc, até que eu me desenvolva espiritualmente. E eles dizem que esse conceito é equivocado, porque o nosso grande desafio não é desenvolver nada. O nosso grande desafio é perceber o que é, quem nós somos. O problema é que a gente não sabe quem nós somos, a gente não percebe quem nós somos. É como se, porque aquilo que a gente pensa assim, na verdade, é muito mais um produto da sociedade, da cultura, do sistema, do que de nós mesmos. Ou seja, a gente está tão condicionado, sabe? Os nossos reflexos são tão mecânicos, nossas atitudes são tão, digamos assim, determinadas pelo meio externo, que a nossa real natureza raramente tem a oportunidade de se manifestar. É como se, por exemplo, assim, a gente está continuamente recebendo intuições, nos dizendo assim, poxa, qual que seria, digamos assim, a escolha mais adequada diante de uma situação, qual que seria o melhor caminho a seguir diante de uma determinada circunstância. Mas normalmente não são essas intuições que nos guiam. O que nos guia são os nossos medos, porque a cultura diz que a gente deve fazer, por exemplo, assim, sabe? Pô, de repente, assim, chega um determinado momento, eu estou cursando, estou usando só um exemplo, sabe? Mas a gente pode estender esse exemplo a qualquer circunstância da nossa vida. Eu estou cursando uma faculdade. No entanto, uma parte de mim diz, poxa, sabe, que não é aquilo que eu quero fazer, mas, poxa, o meio externo, a família, sei lá, tantas coisas, dizem, não, mas é isso que você tem que fazer, porque senão você vai se ferrar, sabe? Você não vai ter trabalho, você não vai ganhar dinheiro, vai morrer de fome, vai viver na miséria. E aí, uma volta de você, poxa, não, mas o que eu queria fazer realmente, assim, é viajar, sabe? Eu queria, sei lá, tem outras coisas para descobrir. Mas a pressão cultural, a pressão do meio, da família, da sociedade é tão grande que a gente não escuta a nossa própria natureza. E a gente submete um padrão que não é nosso. E aí, bom, a gente acaba distraindo, a gente acaba vivendo aquela história da realização, a gente acaba vivendo uma vida que não é nossa, sabe? É uma vida que nos foi imposta de fora. E aí, como a gente está continuamente fazendo isso, a gente acredita no desenvolvimento espiritual. O que é o desenvolvimento espiritual? É você trabalhar para que você possa se conhecer e ser você mesmo. E eles dizem assim, poxa, não existe nenhum trabalho, sabe? Nenhum esforço para fazer isso, no sentido assim, de realizar isso. A única coisa, o nosso grande desafio é compreender quem nós somos. Para para compreender quem nós somos, justamente assim, a gente tem que primeiro viver, sabe? O agora, viver essas contínuas intuições, digamos assim, que estão nos orientando, e se livrar de todo lixo, como eu estava falando assim, sabe? Que não é nosso. E aí, não é no sentido assim, quando eles dizem assim que não existe desenvolvimento espiritual, não é no sentido assim de dizer assim, poxa, permaneça como vocês são, sabe, que está tudo bem. Não é, sabe? É mais no sentido assim, vejam quem você é. Seria como acordar para dentro. Seria como acordar para dentro. Mais ou menos isso. Quer dizer, simplesmente olhar, tá? Sem julgar, sem criticar, sem justificar, mas se olhar no espelho. E o espelho que é suas relações. As nossas relações de uma certa forma assim, esse espelho. E no momento que isso acontece, assim, poxa, a gente começa a perceber que tudo que a gente precisa já está ali. Está dentro, sabe? É o que eles dizem, vocês são espíritos perfeitos, não tem nada, sabe, para desenvolver. A questão é a seguinte, acessar a si mesmo. E aí tem que a gente estava falando antes aqui, que a orientação que eles dão assim, é de fazer isso através da ação. No momento que a gente se dedica assim, a realizar uma tarefa que a gente sente que é nossa, as próprias dificuldades que a gente encontra na realização dessa tarefa, de uma maneira ou de outra, vão nos indicar qual é o caminho a seguir. Quais os desafios da sociedade. Com uma dificuldade, por isso que o pessoal vai lá, busca um desenvolvimento, seja no Zen budismo, ela vai lá, passa toda aquela aprovação, e aí ela consegue achar bom, nossa, evoluir espiritualmente, mas na verdade ela encontrou uma dificuldade e terminar de ver o texto, acho que tem que falar uma coisa. Porque as circunstâncias que a gente cria, que a gente vivencia, na verdade, elas foram decididas por nós muito antes. A nossa família, o nosso trabalho, enfim, são acontecimentos que a gente decidiu. Às vezes, muito antes está vivendo um pouco aqui, está encarnado. E que esses fatos, na verdade, eles representam, digamos assim, os desafios que a gente escolheu para nós mesmos. Quer dizer, as circunstâncias que a gente resolveu estabelecer no nosso dia a dia para ver
digamos assim, quais são os pontos cegos da nossa consciência. Identificar esse ponto. Viver em realidade de eternidade, e ela não tem cenário de eternidade de uma forma de tempo no espaço. Suceder os fatos dos acontecimentos, deveis perceber com redobrar a atenção. Vos ocorre de dentro para fora do vosso ser, como os pensamentos que vos ocorrem na mente. Ou seja, suceder os fatos dos acontecimentos, eles vêm de dentro para fora, e não de fora para dentro. A gente tem que fazer coisas muito de fora, né? Que na verdade, assim, nós somos produtos das circunstâncias. Às vezes, as circunstâncias são produtos daquilo que nós somos. Às vezes, o que nos acontece assim é produto daquilo que nós somos. Nossas realidades são, portanto, como pensamentos materializados ao vosso redor, nada mais. As voltas inúteis, os dissabores, os percalços e até as alegrias, sim, esses vós têm escolhidos um a um, e eles vão tirar de fora para dentro para você definir o preciso contexto onde vossa conquistar a sabedoria e aprenderá mais uma experiência. Ou seja, as voltas inúteis, os dissabores, os percalços e até as alegrias, vós têm escolhidos um a um. Tudo que acontece na vida, assim, a gente escolhe. Não tem nada assim de vem de fora. E que a vos definir o preciso contexto onde vossa conquistar a sabedoria e terá mais uma experiência. Isso é uma experiência que a gente decide viver no sentido assim de simplesmente experienciar, para compreender quem nós realmente somos. Por conta desse entendimento ficar confuso, notai que dessa maneira quero apenas considerar que vossas escolhas podem ser bem mais amenas. Aí, para mim, assim, essa síntese de toda a canalização. Né? Notai que dessa maneira quero apenas dizer que vossas escolhas poderão ser bem mais amenas, sendo que vossos dias forem deixados para trás todos os vossos medos, culpas, mágoas e ressentimentos, todas as vossas inseguranças, e assim igualmente vazios, sempre no oportuno entendimento de que estáis a pelejar sozinho por algo que você encontra mais, visto que deveis conquistar a qualquer custo. Aí ele está tratando essa questão, justamente assim, de que, da sociedade, né? Algo que alguém nos diz que a gente tem que conquistar a qualquer custo. Algo que, de uma certa forma, o sistema, a sociedade, enfim, a cultura dizem que a gente tem que conquistar. Se a gente não conquistar aquelas coisas, enfim, a gente não vai ser feliz, a gente não vai ser realizado. E fazendo isso, a gente acaba esquecendo, assim, quais são as nossas verdadeiros compromissos. E, na verdade, são muito poucos. A gente só tem um compromisso. É o compromisso com nós mesmos. Assim, de ser fiel à nossa própria verdade interna. E, poxa, é o mais difícil dos compromissos, né? Porque é tanta coisa nos dizendo, não, faça assim, porque se você não fizer, você vai se ferrar. O que você caberia conquistar? Notar que pelo que eu disse que a correta perspectiva é aquela onde você está como observador de si mesmo, através das imagens e situações que você odeia, que é o que a gente estava falando, né? Que a correta perspectiva é que a gente consiga simplesmente assim, observar nós mesmos através das circunstâncias que estão ao nosso redor. Perceber que tudo que acontece nos encontros, das alegrias, dos prazeres, das dores, na verdade, assim, são um reflexo perfeito daquilo que nós somos. Fostes criados para simplesmente contemplar, inclusive vossa própria criação, ou seja, a vida que inventastes para vós mesmos. Olha que legal isso. Fostes criados para simplesmente contemplar, inclusive vossa própria criação, ou seja, a vida que inventastes para vós mesmos. De um minuto a outro, assim, podeis vos martirizar ou não. A escolha é vossa, porque vosso é o roteiro do filme, cujo final é de ser, a cada dia, a cada ano de vosso, a cada vida, sempre um final feliz. Pois é justo que a perfeição só queira para si a própria perfeição. Nos convido então a estar na sala de espetáculo, onde sempre o melhor dos filmes estará sendo rodado. Nossa, é um barato, assim, sabe? É justo que a perfeição só queira para si a própria perfeição. E eles dizem que apesar da confusão, todo final vai ser sempre feliz. É um barato, assim, sabe? Pensar que, poxa, não importa, assim, enquanto a gente esteja confuso, enquanto a gente sinta perdido, desesperado, assim, que de uma maneira ou de outra o final vai ser feliz.